Olá, boa tarde. Estamos aqui iniciando a sessão especial sob a responsabilidade da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, né, no 48º encontro da ANPEC. Tá? Vamos discutir aqui com 3 convidados, né, 2 convidadas e um convidado, tendências recentes do mundo do trabalho, tá? Trabalho remoto ou teletrabalho, né? Plataformas digitais e o mercado de trabalho flexível, como resultado da reforma trabalhista de 2017. E uma breve apresentação da ABET, né? Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, foi fundada em 1989, com o objetivo de desenvolver atividades acadêmico-científicas que difundam resultados de pesquisa e promovam um debate crítico, inter e multidisciplinar de questões relativas ao trabalho no Brasil. A associação conta com mais de 500 associados de diversas áreas do conhecimento, como economia, direito, sociologia, ciência política, história, medicina e segurança do trabalho, educação, psicologia, antropologia, engenharia, entre outras áreas, né? E a cada 2 anos a ABET realiza o seu encontro, é uma das suas atividades, né, com diversos grupos temáticos que tratam de assuntos relacionados ao mercado de trabalho, e dentro desses grupos temáticos são feitas as discussões, né? E venho aqui em nome, eu como um dos membros da diretoria da ANPEC, da ABET, agradeço a ANPEC pelo convite para organização dessa sessão especial, tá? E desde já passo a palavra, então, não sei se Patrícia, nossa presidenta da ABET, se quer falar alguma palavrinha antes do início da sessão. Não, muito rapidamente, só agradecer de novo, né, o Marcelo Braga, toda a diretoria da ANPEC por esse convite, e agradecer a todos, né, os colegas que aceitaram o convite, e Marcelo pela super apresentação da nossa associação, que provavelmente em setembro do ano que vem fará seu próximo encontro. Bom trabalho. Tá, obrigado. Então, passo agora a palavra aos nossos convidados, né, palestrantes. Então, o primeiro será o professor José Dari Krain, docente da Universidade Estadual de Campinas, com doutorado em Economia Social e do Trabalho e mestrado também em Economia Social e do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas, possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tem experiência na área de economia, com ênfase em emprego, relações de trabalho, sindicalismo e negociação coletiva. É professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do CESIT, Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho. Então, passo a palavra agora ao Dari, tá? Você tem cerca de 20 minutos para sua exposição. Boa tarde. Primeiro agradeço a ANPEC por ter aberto essa sessão especial. Em nome do Marcelo Braga, para a ABET, é uma grande alegria podermos ter um espaço de discussão conjunta entre a ANPEC e a ABET, e fico muito feliz que a sessão esteja ocorrendo nesse encontro. Então, também agradeço à própria ABET pelo convite que nos foi feito para participar dessa mesa. Eu até tinha preparado uma exposição slides, mas em função da redução do tempo, eu não vou projetar meus slides aqui para poder respeitar os 20 minutos aqui, né? Então, eu quero começar chamando a atenção que o tema da nossa mesa é discutir as tendências recentes, né, do mundo do trabalho. E como eu sei um pouco o que a Ludmila e a Bárbara vão abordar, né, questões que têm a ver mais com a questão dos empregadores, com a questão do teletrabalho, eu vou fazer uma discussão um pouco mais geral sobre a questão do trabalho no período recente e, especialmente, como é que entra a discussão da reforma trabalhista nessa discussão. Tá? Então, a questão central que, para mim, me preocupa, eu tenho falado, inclusive, já isso em algumas mesas mais recentes, de que
nós temos alguns problemas que são estruturais e que continuam se reproduzindo no nosso mercado de trabalho brasileiro. E o principal problema estrutural, na nossa opinião, é um mercado de trabalho que é incapaz de absorver todas as pessoas disponíveis para trabalhar e, portanto, um mercado de trabalho que tende a ser desorganizado, para fazer referência à tese de docência do professor Baltar ou à reflexão inicial do Luiz Antônio Machado da Silva. Tá? E essas tendências estruturais se refletem, né, historicamente, na alta informalidade das ocupações geradas, se reflete nos baixos salários, no desigual distribuição dos rendimentos do trabalho, na alta rotatividade e, a partir dos anos 80, no desemprego como fenômeno de massa. Com pequenas exceções nesse período histórico, nós temos uma população que é excedente estrutural de força de trabalho, que se reflete nos nossos indicadores. Né? Os dados mais recentes, que todos nós conhecemos, mostram que nós temos mais de 30 milhões de pessoas procurando algum tipo de ocupação. Ou seja, estou fazendo referência aqui à taxa de subutilização calculada pelo IBGE. O último dado divulgado é de 33 milhões de pessoas. Então, havia, em certo sentido, uma ilusão de que o desenvolvimento econômico brasileiro, que foi muito acentuado durante os anos 40, 30 até os anos 80, ele seria capaz, né, pelo próprio dinamismo econômico, absorver todas as pessoas disponíveis no mercado de trabalho, e que a informalidade era uma questão a ser superada com o próprio desenvolvimento econômico. Mas isso se desfez na crise dos anos 80, e a partir dos anos 80 fica claro a impossibilidade de absorver todas as pessoas disponíveis para trabalhar dentro da lógica como se organizou a produção de bens e serviços no Brasil, país de capitalismo periférico. E a partir dos anos 80, esses elementos mais estruturais do mundo do trabalho vão indicando um mercado de trabalho que tende a ampliar o seu grau de desorganização. Mesmo tendo a exceção no período entre 2004, 2014, 2013, para ser mais preciso, em que vários indicadores do mercado de trabalho apresentaram uma melhora substantiva, como, por exemplo, o crescimento da taxa de formalização, a queda do desemprego, a melhora dos rendimentos, especialmente os que estão na base da pirâmide social, mesmo tendo esse interregno, se nós pegarmos os últimos 40 anos, nós vamos perceber que esse mercado de trabalho ele não conseguiu se estruturar, se organizar. A partir da crise de 2015-16, é verdade que os indicadores do mercado de trabalho pioram substantivamente, reforçando essa tendência. Só para dar uma ilustração sobre isso, se nós somarmos os sem rendimento, os subocupados e os informais, né, nós temos quase 50% da força de trabalho. Né? Temos quase 50%, tem quase 50% da força de trabalho. Então, se nós observarmos aqui o trabalho por conta própria, ele que até que vinha diminuindo, que é uma característica histórica, voltou a crescer fortemente. Nos anos 80, era em torno de 15%, 16%, hoje está em torno de 25%, e cresceu fortemente no período recente. Se nós olharmos o tipo de ocupação gerada, nós vamos perceber que a participação do emprego industrial caiu fortemente, de 27,9% para 12,9% entre 1980 e 2019. Se nós olharmos o emprego agrícola, também caiu fortemente, especialmente nos últimos períodos. Cresceu muito o emprego no setor de serviços. Tá? E cresceu o emprego muito terceirizado, o que salvou ainda alguns indicadores do mercado de trabalho, que não foi uma queda muito substantiva do emprego público, que mais ou menos se manteve e até apresentou um certo nível de crescimento nesse período dos 40 anos. Ou seja, não sei entrar em muitos detalhes, quer dizer que existe um certo movimento estrutural de precarização do trabalho e de desvalorização do assalariamento ou dos compromissos com os direitos trabalhistas durante esses últimos 40 anos. Tá? Obviamente, isso tem a ver com fatores como, por exemplo, como o país fez o ajuste exportador a partir da crise da dívida externa dos anos 80 e como se inseriu no processo da globalização, né, nos anos 90, e que, nitidamente, nós perdemos o compasso histórico, né, de continuar acompanhando o desenvolvimento tecnológico,
ou seja, de estar presente nos setores mais dinâmicos da nossa economia, e uma das expressões exatamente desse movimento histórico é o processo de desindustrialização que ocorreu na sociedade brasileira. Tá? Então, esse é o movimento que nós conhecemos. E, combinado com esse movimento das opções econômicas, aqui nesse período, nós temos, que vai ser abordado pelas minhas colegas, transformações tecnológicas muito substantivas. E as transformações tecnológicas, por um lado, mostra que o Brasil não foi capaz de incorporar esses avanços tecnológicos ocorridos nesse período recente. Vide, por exemplo, aqui como o país está atrasado na discussão das políticas sobre a Revolução 4.0, mas, por outro lado, os setores mais dinâmicos incorporaram uma reorganização da sua atividade econômica e com consequências bastante fortes sobre o mundo do trabalho. Consequência muito forte no mundo do trabalho, e uma dessas consequências está exatamente nos empregadores. Então, ou seja, que ao mesmo tempo a gente não conseguiu acompanhar os ganhos, os avanços tecnológicos nesse período, nós ficamos para trás, mas, do ponto de vista do trabalho, foram introduzidas uma série de novas tecnologias muito poupadoras de força de trabalho, nos setores especialmente mais dinâmicos da economia. Tá? Então, essa dupla face aí da questão tecnológica, depois a gente pode aprofundar um pouco mais, agrava ainda mais os problemas do mercado de trabalho, porque as pessoas não têm grandes alternativas de como sobreviver dentro dessa sociedade, e precisam encontrar alguma estratégia. E a estratégia, a Ludmila gosta dessa expressão, que ela está aqui, é a da viração, é a do trabalho autônomo, é o trabalho por conta própria. Tanto que, se nós olharmos os indicadores do mercado de trabalho, quais são as ocupações que mais cresceram pós-crise 2015-16? Primeiro são os vendedores de rua, vendedores que vão de casa em casa. Segundo, os trabalhadores de plataformas digital, também boa parte inseridos sem direitos e sem proteção social. Cresceu a terceirização fortemente, cresceram as atividades, vamos chamar, serviçais na sociedade. Então, esses problemas mais estruturais do ponto de vista do trabalho, que nós indicamos, aqui, como é que elas são respondidas do ponto de vista político-econômico? Primeiro, obviamente, prevalece, acho, no pensamento brasileiro, uma visão muito fortemente baseada dos novos keynesianos, de que o problema está na oferta, e que os sistemas nacionais de relações de trabalho estão, de certa forma, na visão teórica, dessa visão teórica, envelhecidos e são inadequados, portanto, provocando rigidez, provocando uma desnecessária elevação dos custos do trabalho, em prejuízo das empresas obter competitividade, e, em última instância, você afeta, portanto, negativamente o emprego e a renda. Tá? Então, nesse sentido, desde os anos 80, é o discurso predominante aqui no Brasil, mas também é um discurso predominante em boa parte dos países, vem as chamadas ondas de reformas de trabalhistas, no sentido da flexibilização do mercado de trabalho para responder a esses problemas gerais criados. E o que nós estamos, nossos estudos, e aí a gente tem um estudo amplo aqui no CESIT e na REMIR, que é a Rede de Estudos e Monitoramento dos Impactos Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, aqui mostram claramente que, mas não é só nossos estudos, vários estudos internacionais, não vou citar aqui, chegam às mesmas conclusões de que, de fato, essas reformas não foram capazes de entregar aquilo que foi prometido. Ou seja, agora, no estudo que no livro que a gente está publicando, nós mostramos que nenhum dos indicadores prometidos pelos defensores da reforma está sendo entregue. Obviamente que vem a pandemia, mas mesmo antes da pandemia não havia nenhuma sinalização daqueles indicadores que estavam ajudando a melhorar o mercado de trabalho, ou a economia, ou a produtividade, ou a competitividade, que eram os argumentos defendidos. Tá? Obviamente que, na nossa tradição teórica, nós não podemos atribuir também à reforma os resultados econômicos, porque os resultados econômicos são muito mais complexos e influenciados por múltiplos fatores, né?
E por isso, exatamente, nós nos contrapunha a ideia de que a reforma era a solução para o mercado de trabalho, né, como foi apresentado tanto nos anos 90, como foi apresentado em 2017. Tá? Então, a reforma, ela vem, acho que desse ponto de vista econômico, mas vem também fundamentada a partir de uma hegemonia política ideológica sobre o neoliberalismo. E isso é muito importante, porque, no fundo, as reformas e as ondas de reformas vão na perspectiva de ampliar a liberdade dos empregadores de manejar a força de trabalho de acordo com aquilo que é mais interessante em cada momento para o negócio. Ou seja, ampliar o poder de determinar as condições de contratação, uso e remuneração do trabalho. Tá? Então, se a reforma vem nessa perspectiva, joga, como o Laval, da Dor chama a atenção, joga a ideia de que os indivíduos são responsáveis pela sua situação que se encontra no mercado de trabalho. Então, o problema está na qualificação dos indivíduos, está nas opções que esses indivíduos realizam no mercado de trabalho, está na sua falta de iniciativa ou de liderança. Então, tanto que esse é o discurso predominante. E se esquece que é todo o ambiente econômico, da política econômica, das opções de desenvolvimento, que são as centrais para você pensar qualquer processo de estruturação do mercado de trabalho. Todas essas questões são secundarizadas no debate. E ao ser secundarizadas, centra muito em torno dessas questões, vamos chamar mais econômicas. E o que o resultado das pesquisas mostra? É o seguinte: primeiro, não existe nenhuma comprovação empírica, no caso brasileiro, da experiência brasileira, de que essas reformas liberalizantes são capazes de dinamizar o nível de emprego. Não existe. Ou seja, quando cresceu o emprego entre 2004 e 2014, mais fortemente, nenhuma das razões que explica aquele crescimento do emprego tem a ver com a flexibilização do mercado de trabalho. Em segundo lugar, a informalidade voltou a crescer pós-reforma trabalhista. Os dados todos nossos mostram que é uma das razões, dizendo o custo é alto, a rigidez e tal, se reduzir o custo, você informaliza. Você até formaliza algumas situações, mas que não tem nenhuma melhora no mercado de trabalho. Hoje acabamos de publicar um artigo que está no site do Sakamoto, agora à tarde, que dentro desse debate sobre o contrato intermitente, feito com o Vitor Filgueiras, a gente mostra que, em dezembro, pela última RAI disponível, em dezembro de 2019, 54,7% dos chamados contratos intermitentes formais não exerceram nenhuma hora de atividade e, portanto, ficaram sem nenhum rendimento. Ou seja, são desempregados registrados, formalmente, estão lá na RAIS, mas mais da metade não tiveram nenhum tipo de ocupação. Outro dado que muito impressiona é quanto mais antigo esse tipo de contratação intermitente, menor é, no período mais recente, as horas trabalhadas, portanto, o rendimento. Assim como mostra que, então, 54,4% não tem nenhum rendimento em dezembro. Portanto, isso não estão contribuindo para a Previdência, não estão preenchendo os critérios, requisitos para poder um dia se aposentar ou para ter acesso aos benefícios da Seguridade Social. Ainda os dados mostram que o rendimento médio de 45% dos que estão contratados é de R$ 760 por mês. Tá? Ou seja, é um pouco mais do que 70% do salário mínimo. Tá? Então, ou seja, eu estou dando esse exemplo concreto do contrato intermitente aqui, que agora está em discussão, inclusive, no Supremo, sobre a sua constitucionalidade, para mostrar que ele não resolveu nenhum tipo de emprego no mercado de trabalho. E quando ele foi adotado, ele significou uma precarização ainda maior do trabalho. Estou usando esse exemplo concreto. E aí, a questão, por que uma precarização? Primeiro, pelo nível de rendimento das pessoas que estão sobre essa forma de contratação. Em segundo lugar, que pelo menos mais de 2/3 dessas pessoas não preenchem os requisitos para um dia poder sonhar em aposentar. Então, a perspectiva da aposentadoria, de ter acesso aos benefícios sociais, também está descartada. Então, para mostrar outros elementos, uma conclusão um pouco dos nossos estudos sobre o impacto da reforma, a gente diz, se não é possível atribuir o desempenho econômico à reforma, mas um aspecto a gente pode relacionar com a reforma.
né, a dificuldade da retomada da economia depois da crise de 2017 e 18, desculpa, 2015 e 16, 17, 18, 19, pré-pandemia, a retomada da atividade econômica, ela pode sim estar sendo influenciada pela reforma, porque a reforma, de certa forma, afeta as perspectivas de crédito na economia, afeta a propensão ao consumo, como Marcelo Manzano, no artigo, mostra, e, portanto, afeta a possibilidade de uma sociedade que depende muito do mercado interno, da dinâmica interna, afeta a possibilidade de ampliação da demanda e do próprio investimento. Tá? Então, ou seja, a nossa conclusão é que a reforma se tornou um empecilho e talvez é uma das causas, entre muitas outras, que ajuda a explicar por que a economia teve tanta dificuldade em retomar sua trajetória de crescimento depois de uma crise muito intensa como aconteceu em 15 e 16. Tá? Um outro aspecto que para nós chama muita atenção é que a reforma ela amplia muito a gestão, a liberdade de gestão da empresa da força de trabalho. Então, cresce. Os contratos atípicos todos introduzidos pela reforma, nenhum tem grande incidência, por enquanto, no mercado de trabalho. É verdade que nós não experimentamos o período de crescimento até então. Não tem nenhuma incidência sobre essa questão do mercado de trabalho. Mas mostra que cresceu a terceirização. Mostra que cresceu o trabalho sem carteira assinada. Mostra que cresceu o trabalho autônomo por conta própria. Por que cresceram? A terceirização, porque é uma forma de gestão da força de trabalho por parte das empresas mais conveniente. Por que cresceu a informalidade? Porque você não criou alternativas de ocupação nesse período e as pessoas precisaram se adaptar a esse novo contexto e foram encontrar alguma forma de renda. E o que é a novidade depois da crise de 2016? Que buscar essas alternativas de rendimento não está mais só nos segmentos da base da pirâmide social, mas também atinge segmentos médios que vão buscar essas estratégias. E, por último, se fragilizou as instituições públicas na área do trabalho. Tá? Só muito rapidamente ainda, então só estou mostrando em relação à reforma, tem dois grandes outros efeitos que as nossas pesquisas nos mostram. Primeiro é o efeito da flexibilização. Oi? Desculpe, só para avisar, mais 4 minutos, tá? Tá bom, obrigado, Marcelo. Tempo combinado. Então, vou ser muito rápido aqui. O primeiro, mais 3 efeitos muito importantes. O primeiro efeito é uma flexibilização da jornada de trabalho. A jornada de trabalho é muito importante para a organização da vida social. E o que a reforma está provocando? É um dos aspectos que mais tem impacto na vida geral dos trabalhadores. Que o tempo econômico vai ser sobreposto sobre o tempo da vida das pessoas, fortemente com a flexibilização da utilização do tempo do trabalho. O segundo elemento muito importante é o avanço da remuneração variável. Os dados da POF, Pesquisa e Orçamento Familiar, de 2017 e 2018, mostra que a PLR, Participação Lucros e Resultados, já é um componente importante para a faixa de trabalhadores que está localizada nos 20% que tem maior rendimento. Para os trabalhadores mais pobres, é o abono salarial que pesa, que é o chamado 14º salário, que está em questionamento. E, por último, se afetou fortemente as instituições públicas, tanto as instituições privadas, os sindicatos, que foram fragilizados intencionalmente, não vou poder discutir agora esse argumento, como o sistema de fiscalização e a justiça do trabalho. Tá? São instituições públicas que fragilizaram imensamente e a sua fragilização tem por trás essa visão de consolidar o mercado de trabalho que seja muito mais autorregulado pelo mercado. Eu acho um desastre do ponto de vista dos trabalhadores. E, para concluir, para respeitar os 20 minutos, eu quero chamar a atenção o seguinte. O que eu enxergo é que tem um movimento estrutural de precarização do trabalho, uma precarização estrutural, e que está vinculado fortemente àquilo que eu chamei a atenção no começo da fala. Você não está conseguindo criar formas de ocupação do conjunto das pessoas disponíveis para trabalhar. E uma parte importante das pessoas tem que se ir de forma com estratégia de sobrevivência, de forma individualizada. Tá? Colocado isso, o que aparece mais recentemente é novas ondas de reforma no sentido de avançar ainda mais nessa agenda. Hoje, o ministro Paulo Guedes exatamente está apontando para aprofundamento da reforma trabalhista para enfrentar as situações conjunturais.
O que eu posso dizer é que nossos estudos estão indicando que eles não resolvem os problemas estruturais da força de trabalho, né? Não resolvem esses problemas gerais que nós estamos colocando. Resolver esses problemas do mercado de trabalho implica repensar, eu acho, um processo de desenvolvimento, repensar também, inspirado um pouco no debate americano, na tese de que talvez o Estado precisa ser empregador de última instância para gerar ocupações para todas as pessoas disponíveis para trabalhar, precisa repensar a forma como nós lidamos com a própria questão ambiental, no sentido da preservação da natureza e que tipo de ocupações vão sendo geradas, numa sociedade que está envelhecendo, que precisa mais de cuidados, numa sociedade que precisa redefinir quais são as ocupações socialmente úteis. Porque, se nós compararmos agora as transformações com a segunda Revolução Industrial, que é um momento também grande, na segunda Revolução tem crises políticas, guerras mundiais, crises econômicas, 3 alternativas de organização social que são formadas nesse sentido. Mas, do ponto de vista do trabalho, teve 3 iniciativas importantes que resolveram o problema do emprego. O primeiro foi a redução substantiva da jornada de trabalho. No final do século XIX, as pessoas trabalham 2.700 horas. Na década de 70 do século XX, trabalhavam em torno de 1.600, 1.700 horas ano nos países centrais, europeus particularmente. Em segundo lugar, foi incorporado os trabalhadores no mercado de consumo ao elevar os salários e parte da produtividade foi revertida para a melhoria do salário dos trabalhadores. Agora, isso não está acontecendo, os dados mostram uma crescente diferenciação dos rendimentos do trabalho e não a incorporação da massa mais geral nos ganhos de produtividade. Em terceiro lugar, o problema do emprego só foi resolvido, apesar da dinâmica econômica toda gerada, e na incorporação dos trabalhadores no trabalho, só foi resolvida com uma opção política de criar emprego na área social, especialmente nas políticas públicas, educação, saúde, bem-estar geral para a população. Ou seja, é uma solução, eu acho, a dimensão da solução passa por uma reviravolta nos mesmos termos que foi colocado nesse debate no começo do século XX. Obviamente que o contexto é muito diferente e as soluções passadas não são as soluções do presente. Mas nós temos que repensar, sim, uma lógica de que recaminhar um processo de desenvolvimento e de que as reformas trabalhistas, as reformas previdenciárias, as reformas de diminuição da proteção social, elas só agravam o problema e não resolvem nem o problema econômico e muito menos o problema da vida das pessoas. Obrigado. Muito obrigado, Dari, pela excelente exposição. Tá? Agora, próxima a falar, né? Próxima a expor, professora Bárbara Geraldo de Castro, professora do Departamento de Sociologia da Unicamp, coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Sociologia da Unicamp, pesquisadora associada do Núcleo de Estudos de Gênero e da Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista. Dedique-se à pesquisa nas áreas de Sociologia do Trabalho, Usos do Tempo, Estudos de Gênero e Feminismo, e é hoje segunda vice-presidenta da ABET. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Dari. Boa tarde, Ludmila. Um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Eu queria começar agradecendo a ANPEC pelo convite, né, de fazer essa sessão especial em parceria com a ABET, e também agradecer ao Marcelo Loral e à Patrícia por terem feito o esforço de organizar, né, fazer o convite a nós aqui que estamos presentes nessa mesa, para constituirmos, representarmos aí a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho aqui na ANPEC. Bom, eu vou pegar alguns ganchos da fala do Dari para tratar de um tema mais específico aqui, que é a questão do teletrabalho, né, que é tão cara agora ao contexto que a gente está vivendo na pandemia da Covid-19, para pensar quem são as pessoas que conseguiram continuar trabalhando em segurança com relação, né, ao distanciamento social que é exigido nesse contexto da pandemia da Covid-19.
né? Falo que vou pegar alguns ganchos do Dari, um pouco pensando que o trabalho em home office ele é meu objeto de estudo há algum tempo, tem me acompanhado há algum tempo, mesmo antes da pandemia, né? Então, eu trato da questão do trabalho em home office, que, em sua grande maioria das vezes, é o teletrabalho a domicílio, né? Teletrabalho realizado na casa dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, né? Com uma estratégia de flexibilização do trabalho, né? Do tempo de trabalho, do espaço de trabalho, né? E que faz essa sobreposição a qual Dari fez referência, né? Como eu estou no campo de estudos de gênero, meu interesse sempre foi entender essa sobreposição do tempo, que daí eles chamam aqui de tempo econômico, sobre os outros tempos sociais, né? Sobre os tempos de reprodução da vida, o tempo de lazer, o tempo do cuidado, né? O tempo livre das pessoas, né? Então, esse borramento de fronteira, né? Entre o tempo de trabalho cronométrico, que é o tempo de trabalho, é o tempo do trabalho remunerado, né? Cronometrado, medido, mensurável, né? Ele se confunde com outras temporalidades da vida social quando a gente organiza, né, o espaço do trabalho dentro do espaço da casa, né? Então, trabalho com o trabalho, eu vou falar aqui sempre vou ficar alternando home office e teletrabalho, mas sempre entendam que eu estou falando de teletrabalho a domicílio, então, né? Eu sempre tratei também dessa questão do home office como um ponto de partida para tentar entender as relações de trabalho e gênero, já que o trabalho a domicílio sempre foi pensado como um sinônimo de maior qualidade de vida, de melhor articulação entre trabalho e família, e já que as mulheres são as principais responsáveis, seguem sendo as principais responsáveis, na verdade, as principais responsabilizadas, né, pelo cuidado das crianças, das pessoas envelhecidas, adoecidas, das pessoas vulneráveis que estão dentro do espaço da casa ou no redor, né, no escopo das relações de amizade e da vizinhança, de afinidade, né? E já que as mulheres também são as principais responsabilizadas pelo trabalho doméstico, né, pelas tarefas de alimentação, limpeza, organização da casa e assim por diante, né? E por muitos anos se ventilou, né, e continua se ventilando, que o trabalho realizado a domicílio seria, inclusive, ele é muito oferecido, inclusive, com benefícios por empresas privadas, né, para estimular uma maior participação de mulheres. E o que eu tenho discutido ao longo dos anos, é o quanto, na verdade, né, essa sobreposição de jornada, de tempo de trabalho e a maneira como o home office é organizado no Brasil, né, e como ele é organizado, também quais são os tipos de trabalhos que são possíveis de serem realizados como teletrabalho a domicílio, ele, na verdade, deixa essas mulheres muito mais disponíveis, né, para as empresas, deixam essas mulheres muito mais disponíveis em termos de extensificação e intensificação da jornada, né, e tem uma desigualdade muito grande na maneira como homens e mulheres exercem seu trabalho pago no contexto do trabalho a domicílio. Eu vou falar um pouco mais disso ao final da apresentação, eu só queria, antes, retomar, né, alguns dados mais gerais de uma pesquisa que eu fiz sobre trabalho a domicílio por encomenda da Organização Internacional do Trabalho, junto com a professora Ângela Araújo, do Departamento de Ciência Política, e que contou com a grande contribuição do pesquisador André Krain, que ajudou a gente a rodar os dados, né? André Krain aqui, filho do professor Dari, mas um pesquisador fenomenal que sempre ajuda a gente, trabalha com a gente na sociologia, né, com os microdados da PNAD, por isso que eu sempre gosto de lembrar e agradecer, né, das pessoas que fizeram parte da pesquisa. E essa pesquisa da OIT, na verdade, buscava entender qual que é o lugar do trabalho a domicílio no Brasil contemporâneo. Né? Nossa proposta para a OIT, e da Ângela, foi, na verdade, de retomar uma questão, né? Quer dizer, de trabalhar em cima de uma hipótese que era qual é a nova forma do trabalho a domicílio, ou se há uma nova forma do trabalho a domicílio sendo organizada no Brasil contemporâneo. Já que, historicamente, quando a gente fala de trabalho a domicílio, a gente sempre olhou, né, para os trabalhos, para as trabalhadoras terceirizadas das indústrias de transformação, especialmente indústria têxtil, indústria eletroeletrônica, que levavam trabalho para casa, né, que organizavam pequenas oficinas dentro de casa, nas indústrias de facção e assim por diante, né, como uma forma, né, de ter ocupação, de ter trabalho e renda e articular trabalho e família.
né? E nossa hipótese de trabalho inicial é de que, e era uma hipótese baseada em observação qualitativa, né, nas outras pesquisas que vinha fazendo nos últimos anos, é que houve uma ampliação do trabalho a domicílio, né, no setor de serviços no Brasil, que também se comunica, se articula de certa medida com as informações que Dari trouxe aqui na fala anterior, né, esse crescimento do setor de serviços, redução da indústria, mas também as novas formas de contratação, as novas formas de trabalho que foram surgindo também dentro do setor de serviços. Então, foi para esse lugar que a gente quis olhar. Pensar qual é o lugar do trabalho a domicílio no Brasil contemporâneo, falando hoje, né, nos leva a pensar também nos dados mais recentes da PNAD Covid-19, né, dos dados da pesquisa do IBGE sobre a Covid-19, que aponta para o fato de que 8 milhões de pessoas no Brasil estão trabalhando remotamente, inclusive tem se tratado muito a ideia do trabalho remoto, né, como uma nova medida de desigualdade para pensar em mercado de trabalho, né, eu já vou falar um pouco sobre isso também, explorar um pouco melhor essa ideia. E essa mesma pesquisa, né, mostra que quase 30% das pessoas que estão trabalhando remotamente no contexto da pandemia têm superior completo ou pós-graduação. É um nível muito elevado comparado com o perfil de trabalho a domicílio no Brasil, né? Por isso que eu estou separando esses dados para a gente pensar quem são as pessoas que, no contexto da pandemia, passaram a trabalhar remotamente, né? Tiveram, dentro dessa medida de desigualdade, né, pensar trabalho remoto como uma forma de desigualdade no contexto da pandemia, né, desigualdade sanitária, aqui no caso, né, tentar entender também quem são essas pessoas que estão trabalhando remotamente, qual o viés de gênero e raça que se articula a isso, né? Por isso que vou voltar um pouquinho para os dados dessa pesquisa da OIT, então, que fiz com a Ângela e com o André, para mostrar que, enfim, a gente fez a gente conseguiu perceber, e aqui eu vou falar dos dados de maneira mais genérica, né, mais geral, para eu conseguir chegar aqui no argumento, mas só para vocês terem uma ideia, né, Dari também citou a crise de 15 e 16, né, o aumento da desocupação, da informalidade. Nesse mesmo período, houve um crescimento, né, da ordem de 44% no trabalho a domicílio, né? Entre 15 e 18, né, que é o último dado que a gente trabalhou, né, houve um crescimento da ordem de quase 45% de trabalho a domicílio. Pensando que essa linha é sempre estável ao longo do tempo, a gente fez também uma comparação com a PNAD antiga, né, de 92 a 2015, e a gente conseguiu observar que tem uma relativa estabilidade, né, do número de trabalhadores a domicílio no Brasil, que varia muito, quer dizer, que se amplia nos momentos, tem uma coincidência, né, com os períodos de crise econômica, né? Então, teve um crescimento entre 2015 e 2018, da ordem de 40%, né? Tradicionalmente, o trabalho a domicílio é ligado à indústria de transformação, né, e por isso que é uma pesquisa sistemática, né, qualitativa, inclusive, trabalhos clássicos, como o da Alice Rangel de Paiva Abreu, né, sobre o trabalho domiciliar na indústria de transformação têxtil, né. A indústria ainda concentra 36% do total de trabalhadores, mas quando a gente olha para esse crescimento entre 15 e 18, né, nesse período de crise, em que aumentou, ali se expandiu em quase 50% o número de trabalhadores a domicílios, a gente vê que houve um crescimento de atividades do setor de serviço, como, por exemplo, setor de informação e comunicação, atividades financeiras, atividades administrativas, da ordem, um crescimento maior do que o crescimento do número de trabalhadores a domicílio, né? Foi da ordem de 60%, por exemplo, nesse setor, né? O que já dá um indicativo do quanto tem uma migração nesse contexto. Tem uma migração não, né? Tem uma ampliação ou uma modificação, né? Um convite, vamos dizer assim, né? Para ampliação do teletrabalho. Estou chamando aqui de teletrabalho porque são ocupações que são passíveis de serem realizadas, só são passíveis de serem realizadas a domicílio, né, com a intermediação de uma tecnologia. Obviamente, né, que na PNAD, a gente não está trabalhando aqui com a ideia de teletrabalho com uma pergunta específica da PNAD, mas a gente está fazendo uma aproximação, né, quando a gente fala de teletrabalho a domicílio, nas PNADs, né, que não estão falando de trabalho remoto, a gente está fazendo uma aproximação.
tem que olhar para as ocupações, para o conteúdo das ocupações, para a gente poder chegar, né, nessa aproximação. Para dizer que sempre foi uma grande maioria de mulheres que trabalhou, que se inseriu nesse trabalho a domicílio, são cerca de 70% de trabalhadoras mulheres, trabalhadoras femininas, dentre elas 40% mulheres negras, né? E quando a gente olha também para a questão educacional, que ajuda a gente também a ver, né, o nível de ocupação, as possibilidades, né, de inserção no mercado de trabalho, de acesso a rendimentos, né, a gente vê também que historicamente sempre houve um registro de uma maioria da população que trabalha a domicílio em ensino de em nível de baixa escolaridade, né? Então, até fundamental completo, ou até médio incompleto, na verdade, desculpa, era o que atingia a grande maioria da população que trabalhava em domicílio. Nesse interim de 2015 a 2018, a gente não só começa a observar esse crescimento do trabalho a domicílio no setor de serviços, como a gente vê dois fenômenos. Um primeiro fenômeno é a ampliação da população com ensino médio completo e ensino superior completo. Então, entre 15 e 18 tem uma ampliação e a gente atinge 55% da população trabalhando a domicílio com esse perfil de escolaridade, que tem a ver também com universalização do ensino, a gente sabe disso, oportunidades crescem, mas de toda maneira é interessante a gente ver como muda o perfil do trabalhador que trabalha, né, em domicílio, mostrando como a gente pode pensar, né, que é o crescimento do teletrabalho, né, que acontece nesses últimos anos, e também a gente tem um crescimento da participação dos homens que trabalham a domicílio, né, e eles chegam se eles eram 20% no início da década, eles chegam a quase 35% no ano de 2018. E aí que eu queria começar a falar um pouco de desigualdade para a gente pensar o que está acontecendo agora também na pandemia, né? Desigualdade de gênero, desigualdade racial que se articulam aqui, né? A divisão sexual e racial do trabalho, ela vai se explicitar nas diferenças entre as principais atividades que são exercidas por homens brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres negras quando atuam em domicílio, quando a gente vê esses dados gerais, né? E aqui que está uma chave para a gente pensar quais são os tipos de atividade que estão sendo passíveis de serem realizadas no trabalho remoto, né, no contexto da pandemia. Bom, os homens brancos, eles são a grande maioria, né, eram a grande maioria até 2018, em atividades de maior prestígio quando comparadas, né, como serviços de tecnologia da informação, atividade jurídica, atividade de contabilidade, serviços de arquitetura e serviços de engenharia, né. Então, eles estão em ocupações, né, que oferecem uma remuneração maior, né, há uma ampliação da participação dos homens brancos no trabalho a domicílio, né, nesse período, e uma migração de atividades que eram realizadas em escritório para dentro do espaço das casas, o que tem a ver com dois fenômenos, né? Um primeiro, a ampliação do número de pessoas que passam a atuar por conta própria nesse período, né? E também com o início de uma organização de algumas empresas de fechamento de escritórios satélite, né, e deslocalização do trabalho em escritórios que antes ficavam ali, por exemplo, na cidade de São Paulo, na Faria Lima, na Avenida Paulista, né, fecham apenas salas de reuniões para clientes, né, e concentram o trabalho que é realizado no cotidiano na casa dos trabalhadores, né. Enquanto as mulheres se concentram, quando a gente olha para os dados do trabalho em domicílio em geral, a gente vê que elas estão naquelas ocupações típicas de trabalhadoras mulheres por conta própria, né? No setor de estética, no setor de alimentação, no setor de pequenos comércios, quando você abre uma coisinha ou outra dentro da sua casa, né? Abre um salão de cabeleireiro, abre um salão de manicure e assim por diante, né? Então, são essas ocupações que elas mais realizam fora o trabalho industrial, né, quando a gente só olha para o setor de serviços. Então, aqui a gente já consegue ter uma dimensão da diferença, né? Se no trabalho a domicílio em geral, né, quando a gente compara os dois rendimentos, para a gente pensar nos impactos de desigualdade econômica, né? Trabalho em domicílio em geral,
comparado com o trabalho em geral, né? Trabalho não em domicílio. A gente tem uma diferença que é da ordem de 30% em termos de remuneração, muito próxima, por exemplo, né, da diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. E quando a gente olha para a desigualdade de gênero dentro do trabalho a domicílio, né, no mercado de trabalho em geral, ela é da ordem de 21%, 22%, sempre variando ali até o 25%, né, ela salta para quase 60%. Né, para a gente ver também a diferença quanto essa desigualdade se aprofunda e quais são os tipos de oportunidade que o trabalho a domicílio oferece para homens e mulheres. Né? Quem são os perfis de homens e mulheres que trabalham a domicílio, no fim das contas. Né? Uma grande ampliação de trabalhadores por conta própria e assim por diante. Né? O que eu queria tentar amarrar aqui, né, com a volta para esses dados e pensar nessa ampliação da participação dos homens, essa diferença, ampliação de pessoas com ensino superior, né, é pensar que nos debates que a gente está mobilizando, né, sobre a pandemia e trabalho em home office, trabalho remoto, uma das primeiras coisas que todo mundo fala, né, é da quantidade mínima, pequena de trabalhadores no contexto nacional, né, no contexto do mercado de trabalho, que pode realmente realizar o trabalho, teletrabalho a domicílio, né, no contexto da pandemia, que pode realizar o trabalho com distanciamento social. Né? Se a gente faz uma comparação, né, entre o que a gente já vinha vendo crescer como tendência de 2015, né, no período da crise econômica até agora, o que a gente vê também é que os tipos de trabalho que são realizados no contexto do trabalho a domicílio tem dois perfis gerais para homens e mulheres. Né? Um perfil que é de uma maioria de homens brancos com alta escolaridade e elevada remuneração e que podem realizar, né, suas atividades de maneira remota em relação às empresas, né? Quer dizer, podem ser mesmo teletrabalhadores, né? Enquanto, quando a gente olha para essas ocupações, que são a maioria, o que eu queria concluir é que os tipos de trabalho que são realizados remotamente, né? E que têm um perfil de alta escolaridade, quando a gente olha para esses dados que são anteriores à pandemia, o que a gente vê é uma maioria de trabalhadores homens, brancos, que podem, né, que já realizavam esse tipo de trabalho, que são os tipos de trabalhadores que podem migrar grande parte da sua produção para o teletrabalho, para o trabalho remoto. Né? Com exceção do setor educacional, é claro, né, que grande maioria são das professoras que migram seu trabalho para casa. E aí eu queria articular isso com um debate qualitativo que faço, né? Tenho entrevistado trabalhadores e trabalhadoras que trabalham em home office antes e depois da pandemia, e eu só queria destacar duas coisas, que aí eu fecho um pouco amarrando a questão da diferença e da desigualdade de tempos sociais, né? A gente tem, pelos dados da PNAD, também uma maneira de ver, né, a diferença do tempo dedicados a afazeres domésticos entre trabalhadores a domicílio e trabalhadores em geral, né, e a gente vê que entre homens e mulheres essa diferença já é grande, todo mundo já conhece esses números, né, mas quando a gente olha só para trabalhadores em domicílio, a gente vê uma ampliação das horas de trabalho que as mulheres dedicam aos afazeres domésticos, e uma redução do tempo que os homens dedicam aos afazeres domésticos quando estão realizando trabalho a domicílio. Né? Eu trabalho com isso muito numa chave de uma medida de percepção que homens, e aí, consequentemente, também uma ampliação das horas de trabalho que os homens trabalham a domicílio e uma redução do tempo de trabalho que as mulheres dedicam ao trabalho remunerado relativamente ao trabalho em geral, quando estão, né, trabalhando em domicílio. Eu trabalho com uma hipótese, né, com uma ideia, a partir dos meus dados qualitativos, de que isso diz respeito, na verdade, a uma percepção que as mulheres desenvolvem, né, de terem uma menor produtividade quando estão trabalhando a domicílio. E por quê? Bom, primeiro que é isso que elas me falam em todas as entrevistas que eu faço, que eu realizo, né? Tem uma diferença dos usos do espaço e dos tempos sociais entre homens e mulheres que atuam em domicílio. Os homens têm sempre um espaço reservado no espaço da casa, se não tem um espaço reservado, né, como um escritório próprio. Trabalham num quarto, de porta fechada, sem interrupções, com jornadas de trabalho muito mais concentradas e avaliam, nas entrevistas que fiz, serem mais produtivos quando trabalham em home office.
Ao mesmo tempo, quando entrevisto as mulheres, elas dizem que geralmente estão sentadas na sala de jantar, no meio da casa, organizando outras tarefas. Se tem um escritório, a porta está sempre aberta ou é uma mera fronteira simbólica, porque são interrompidas o tempo inteiro, né? Trabalham, consequentemente, de forma muito menos concentrada e, por isso, avaliam ser menos produtivas, né? Minha hipótese é que essas mulheres, na verdade, não conseguem mensurar o tempo que elas dedicam ao trabalho pago, né, e ao trabalho não pago, porque os tempos sociais estão misturados, né, as fronteiras estão borradas. O trabalho pago e o trabalho não pago estão acontecendo ao mesmo tempo dentro do mesmo espaço, né? Essas interrupções, obviamente, elas acontecem por conta da responsabilização que a sociedade faz das mulheres serem, né, aquelas que devem gerir os problemas domésticos, as questões do cuidado, né? São elas que são acionadas para pensar o almoço, para pensar a limpeza, para pensar um adoecimento, assim por diante, né? Então, essa divisão sexual do trabalho estrutural é que fundamenta essa vivência diferencial entre homens e mulheres nesse espaço de trabalho, mas que, né, que fundamenta uma desigualdade, uma nova desigualdade dentro do trabalho que é realizado no domicílio, no contexto do teletrabalho na pandemia da Covid-19. Então, o que eu estava querendo dizer, já é um funil super pequeno, né? Já tem muitos poucos trabalhadores que podem realizar esse trabalho a domicílio, uma grande maioria com nível de escolaridade superior, né? Quem está realizando trabalhos com grande nível de remuneração são uma grande maioria de homens brancos, mas mesmo assim, né, mesmo quando a gente olha para as mulheres e para os homens que estão realizando trabalho remoto no contexto, teletrabalho no contexto da pandemia, o que a gente pode esperar é também uma desigualdade muito grande das condições de trabalho, né, devido à própria organização do sistema sexo e gênero que a gente tem, devido ao próprio o sistema de sexo e gênero e a divisão sexual do trabalho que se repõe, né, sobre o trabalho que as mulheres realizam, né? Então, na verdade, eu trago essas informações e esses dados para a gente pensar, né, não só nos mecanismos de controle do tempo de trabalho, que certamente, né, estão se instituindo também no trabalho em home office, ou que não estão se instituindo, né, e por isso mobilizam jornadas flexíveis e extensas ao longo do dia, né? Quer dizer, mesmo que não tenha controle de trabalho, torna-se às vezes até muito pior, no sentido de que se exige metas e produtividades, né, em que esses trabalhadores têm que se dedicar ali quase 12, 13, 14 horas por dia para entregar o produto do seu trabalho, e uma desigualdade muito grande dessa vivência quando a gente aciona a chave de gênero, né? Quer dizer, quem é que consegue trabalhar concentradamente, cumprir as metas, né? Cumprir as metas de produtividade, os controles de produtividade de uma empresa, quando tem a vida atravessada por uma série de cuidados, as quais muitas vezes essas pessoas não eram responsáveis 24 horas por dia antes da pandemia, né? Trouxe esse dado mais como uma provocação para a gente pensar também quem são os... Se a gente tem falado tanto sobre trabalho remoto como medida de desigualdade, né? Quem tem o privilégio, a possibilidade, a gente tem ouvido muito isso, né, de trabalhar remotamente no contexto da pandemia, mas também mesmo dentro desse espaço, né, em que as pessoas estão trancadas em casa, né, com distanciamento social e conseguindo realizar o teletrabalho, também quem são as pessoas que conseguem realizar esse teletrabalho em condições, né, que as permitam, inclusive, permanecer com seu vínculo ocupacional num contexto tão difícil quanto esse de alta instabilidade no mercado de trabalho, né? Então, eu tenho ouvido histórias no meu campo de mulheres que têm perdido clientes, têm tido, quando trabalham, né, como freelancers ou por conta própria, né, não têm conseguido manter o mesmo nível, né, de performance, então estão dispensando clientes, estão perdendo, né, contratos, têm dispensado promoções, têm dispensado novas oportunidades de trabalho, porque aprendizados exigem tempo de dedicação, né, um tempo de trabalho concentrado para a gente conseguir deslanchar, né, nesses novos cargos ou nessas novas posições. E aí encerro com uma anedota. Eu não sei se vocês conhecem o podcast Retrato Narrado, da Rádio Novelo, com a Piauí, mas tem um episódio
que a repórter responsável pelo retrato narrado, que é sobre o perfil do presidente Jair Bolsonaro, a repórter Carol Pires, ela faz uma entrevista com Marina Silva, né, já era o contexto da pandemia, já estava em distanciamento social, e ela pede desculpas aos ouvintes e às ouvintes pela qualidade do áudio, dizendo assim, e é uma trabalhadora super qualificada, né, por isso que eu estou trazendo esse exemplo. Carol Pires diz assim, desculpem pela qualidade do áudio, estou entrevistando aqui a ex-senadora Marina Silva, ex-ministra Marina Silva, que era uma pessoa importante para ela conversar naquele momento na produção do podcast, e estou fazendo isso trancada dentro de um guarda-roupa, dentro do meu quarto, para conseguir isolar todos os sons que minha casa produzem, já que tenho filhas e tenho uma filha que está fazendo... Tá trabalhando, né, nas coisas da escola e tá com o som ligado e falando alto, tem o barulho que vem da rua, tem o marido que também está fazendo teleconferência, já que era o único horário que estava disponível para fazer entrevista com Marina Silva, né? Qual a ergonomia, qual é a carga emocional, qual a carga mental que essas pessoas estão vivenciando, né? E quando a gente pensa na divisão sexual do trabalho, qual é a sobrecarga de organização de tempo e espaço, né? Se a gente já tinha trabalho pago e não pago acumulados, agora a gente tem uma sobreposição de trabalho que é o trabalho que as mulheres fazem de organizar tempo e espaço dentro da casa e, adicionalmente, né, o trabalho também de gerir a pandemia, já que a responsabilidade de gestão dos riscos da pandemia foi privatizada, né, no sentido de ter se voltado para o espaço privado das famílias, né? Nós é que estamos sendo responsabilizados de ler as regras que circulam em diferentes espaços, já que as autoridades públicas têm informações tão desencontradas sobre o que fazer e o que não fazer no contexto da pandemia. É isso, gente. Queria agradecer e a gente conversa um pouco mais, se tiver oportunidade, no debate. E, Bárbara, muito obrigado pelos dados, pelas reflexões, muito interessantes, valiosas para o debate. Tá? Agora, nossa última expositora, Ludmila Costec Abílio, é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, possui graduação em Ciências Sociais e mestrado em Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, atua nos seguintes temas: uberização do trabalho, novas formas de gestão, organização e controle do trabalho, relações entre exploração do trabalho, financiarização e acumulação capitalista, exploração do trabalho e acumulação capitalista na periferia, relações entre trabalho e consumo no capitalismo contemporâneo. Fez pós-doutorado na Faculdade de Economia e Administração da USP, sobre a chamada nova classe média brasileira, tratando da relação de exploração do trabalho e acumulação capitalista na última década. Atualmente é pesquisadora do CESIT, no Instituto de Economia da Unicamp, onde desenvolve pesquisa de pós-doutorado sobre desenvolvimento, atuais políticas de austeridade e as transformações do trabalho no Brasil, assim como uma pesquisa correlacionada sobre a uberização do trabalho, com enfoque no trabalho dos motofretistas da cidade de São Paulo. Ludmila. Bom, boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar participando do encontro da ANPEC, desse encontro da ABET com a ANPEC, junto a esses meus colegas tão queridos, colegas e colegas, né, de trabalho. E vou falar aqui muito rapidamente, né, deixa eu ver aqui que eu fiquei sem relógio, para não perder o tempo aqui. Eu falo muito rapidamente, em linhas gerais, né, dessa definição de uberização do trabalho, pensando aí nas falas do Dari e da Bárbara, né, na uberização como, vamos dizer assim, um termo que vai dar clareza, vamos dizer assim, uma nova etapa, né, das formas de organização, controle e gerenciamento do trabalho, né. E essa nova etapa, não que ela seja evolutiva, né, ela culmina em processos que estão aí há décadas, há anos, né, ela trata de um processo de informalização do trabalho e, ao mesmo tempo, de consolidação de um trabalhador sob demanda, né? Então, nesse sentido, todos os elementos que a Bárbara e o Dari trazem aqui para a gente, né, nos ajudam muito
a compreender a uberização num sentido bem mais amplo do que simplesmente algo que se inicia com a entrada de empresas de aplicativo, que esteja diretamente ou exclusivamente relacionado com o gerenciamento algorítmico do trabalho, né? Em realidade, a uberização, se a gente quiser definir ela muito sinteticamente, né, é como se ela fosse, vamos dizer assim, um processo vitorioso, né, de consolidação desses elementos que estão em jogo há muito tempo já no mundo do trabalho, né, de redução do trabalhador à pura força de trabalho, né, e dizer isso quer dizer que é transferido do trabalhador a responsabilização, né, e os meios para a gestão da sua própria sobrevivência. E ele passa a ser utilizado como um mero fator de produção, né? Isso hoje está posto como possibilidade, por exemplo, na reforma trabalhista, né? Está posto como possibilidade por meio dos novos meios técnicos de gerenciamento e controle do trabalho, né? E está posto nessa crescente indistinção, que eu acho que a Bárbara traz de forma muito importante para a gente, né? Nessa crescente indistinção entre o que é o trabalho, o que não é, o que é tempo de trabalho, o que não é, o que é o espaço de trabalho, o que não é, né? Que se traduz cada vez mais em formas de extensão do tempo de trabalho, de intensificação mais ou menos reconhecível do trabalho, né, e de uma série de transferência de riscos e custos para os trabalhadores, né. Então, para a gente entender a uberização do trabalho, a gente tem que olhar para essas décadas, né, de eliminação de direitos do trabalho, que não são simplesmente eliminação, né, são reconfigurações dos direitos do trabalho, novas formas de regulação, né, que vão cada vez mais legalizando e propiciando, né, essas indistinções entre o que é o tempo de trabalho e o que não é, né, a redução do valor da força de trabalho e uma série de transferências de riscos e custos para os trabalhadores, né. Esse processo também da uberização, que a gente olha e ela fica muito visível, né? Quando você vê uma empresa e 600 mil motoristas, quando você vê uma empresa ou 4 empresas e 900 mil, nós não sabemos os dados reais, né? Não temos acesso a esses dados, apesar deles estarem totalmente processados com clique, é político, né, uma questão que não é técnica, é política, né, nós não temos acesso, claro, a esses dados, mas vamos dizer 4, 5 empresas e 900 mil entregadores no país, né, isso é resultado, né, não é simplesmente as plataformas digitais entram num contexto de desemprego e produzem essas formas de organização do trabalho. Na verdade, isso é resultado, né, de décadas de processos que foram engendrando, né, uma centralização do controle do trabalho, e pensar em centralização do controle também é pensar em concentração de renda, pensar em várias formas de desigualdade social, né, e ao mesmo tempo uma enorme dispersão do trabalho. Então, as cadeias globais de valor, né, as enormes redes de subcontratação, esse trabalho cada vez mais difícil de conseguir mapear quem trabalha para quem, né, essa transferência de responsabilidades e custos, né, que foram chegando para os próprios trabalhadores. Então, você vai dispersando o trabalho e, ao mesmo tempo, centralizando o controle, até que nós chegamos nessas imagens, né, de milhões, de centenas de milhares de trabalhadores dispersos, mas ao mesmo tempo controlados de uma forma extremamente centralizada, né, por algumas poucas empresas que vão monopolizando, e tem de saída, né, uma prática monopolista, oligopolista, né, nos seus setores de atuação. Bom, isso vai envolver, né, e aí eu acho que a discussão do teletrabalho é fundamental para a gente entender isso, né, vai envolver não só uma dispersão do trabalho em redes de subcontratação, etc., né, mas vai envolver também uma transferência do controle sobre o trabalho para os próprios trabalhadores, né, entretanto, um controle que segue inteiramente subordinado, né.
Então, da figura da jornada de trabalho clara, definida, de um espaço de trabalho claro, definido, de um relógio de ponto, de uma distinção entre o que é hora extra, o que não é, o que é trabalho, o que não é, se transfere para o trabalhador, e para a trabalhadora, pior ainda, né, a gestão sobre o seu próprio tempo de trabalho e o gerenciamento de sua própria produtividade, mas de uma forma ainda inteiramente subordinada, né? E aí surgem novas formas de controle do trabalho, como as metas, as formas de bonificação, e outras formas que vão tratar, né, dessa noção de informalização do trabalho que extrapola, né, a questão da eliminação de direitos e garantias e pode ser compreendida numa perspectiva mais ampla como uma perda de formas pré-acordadas e estabelecidas sobre as formas de controle do trabalho, né? Sobre as formas de regulação do trabalho, sobre esses mecanismos de produtividade que operam no trabalho, que são cada vez mais onipresentes, mas cada vez, vamos dizer assim, com formas muito instáveis, né, difíceis de localizar, né, e que vão sendo também internalizadas pelos trabalhadores, né, e que nos possibilita pensar, por exemplo, na ideia de uma subjetivação neoliberal, isso vai fomentar toda a perspectiva sobre empreendedorismo, né, então a ideia de que o trabalhador se concebe cada vez mais como uma empresa de si próprio, né, eu venho tentando propor um deslocamento, a gente se livrar dessa ideia de empreendedorismo, né, e a gente compreender isso como um autogerenciamento subordinado, né, então é menos, o que está em jogo é menos um indivíduo que se vê, um sujeito que se vê como empresa, né, e mais um sujeito que está subordinado a novas formas de controle que lhe obrigam permanentemente um gerenciamento de si, né, por meios que estão informalizados, né, mas que são totalmente operantes. E quando a gente olha para um motorista da Uber, quando a gente olha para um entregador, né, esses meios ficam muito claros, quer dizer, você não tem clareza nenhuma sobre as regras do jogo, entretanto, elas operam na sua vida permanentemente, né? E você se gerencia numa relação com essas regras que estão cada vez mais informalizadas, né? Então, a uberização, ela vai consolidar esse processo de informalização do trabalho, né? E nesse sentido que eu venho tentando pensar a uberização para além das plataformas digitais, né, e para além mesmo de uma distinção entre trabalho formal e informal, uma distinção estática, claro que essa distinção é extremamente fundamental, né, para a nossa compreensão, para as nossas referências, né, mas pensar num processo de informalização, né, que se refere a tudo isso, se refere às perdas de distinção entre o que é tempo de trabalho e o que não é, né, se refere às perdas de distinção entre o que é trabalho e o que não é, né, se refere a uma perda das clarezas sobre as regras do jogo, né, então esse processo de informalização, ele vai ganhando um sentido cada vez mais profundo e complexo, né, que vai ultrapassando a dicotomia formal e informal. Essa dicotomia se mantém para as nossas análises, mas é como se essa informalização, né, ela passa a atravessar o mundo do trabalho de uma nova forma. Inclusive, na reforma trabalhista, né, isso está operando inteiramente por dentro do trabalho formal, né? A reforma não olha para o trabalho informal, ela vai informalizar uma série de elementos, né, do trabalho formal. Então, a uberização, ela pode ajudar a gente a pensar nessa ideia dessa informalização do trabalho, né? Junto com esse processo de informalização, que vai se apoiar, então, na eliminação de direitos, nessa dispersão do trabalho, ao mesmo tempo, uma enorme centralização do controle associada a diversas formas de desigualdade que vão se aprofundando, né? E a essa ideia de um autogerenciamento, então, de uma transferência, né? E o que as técnicas toyotistas constataram nessas décadas, né? É de que o trabalhador, nesse contexto,
né, de uma ameaça permanente, de uma demanda do seu engajamento permanente, né, ele é um excelente gerente de si próprio, né, e ele, de fato, o seu conhecimento passa a ser incorporado cada vez mais claramente, não que não fosse antes, né, como um fator de produção. Então, a uberização, ela possibilita a gente pensar, né, em todos esses elementos e, ao mesmo tempo, né, na consolidação de um trabalhador just in time. Eu venho usando esse termo, a deputada Tabata Amaral foi mais clara, né, um trabalhador sob demanda. Era isso que o projeto dela propunha, né, e por pouco não foi abraçado pela esquerda, para a gente ver o enrosco que nós estamos enfrentando, né, mas nós corremos o risco ainda de ver uma regulação, né, de um regime de trabalho sob demanda. E aí está consolidada e legalizada, né, a uberização, dando um passo além em elementos que a reforma, por incrível que pareça, nesse enorme cardápio que ela ofereceu, ainda deixou algumas brechas, né, que ainda precisam ser sanadas do ponto de vista capitalista, né. Então, o que seria a ideia desse trabalhador sob demanda? Né? É a ideia desse trabalhador que é um autogerente de si próprio, né? Que está disponível ao trabalho, né? Que se gerencia, então busca, e aí a ideia, né, como o Dari trouxe, da viração, né? Então, essa ideia das estratégias cotidianas permanentes que vão garantindo a sobrevivência dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Ele se autogerencia, ele está disponível ao trabalho, mas ele passa a ser utilizado na exata medida da demanda, ou dos interesses e determinações das empresas, né? Então, é um trabalho... Desculpa, gente, mas a minha voz está quase indo aqui. É um trabalhador que está disponível ao trabalho, mas ele é recrutado e utilizado quando necessário, né? A figura do bike boy dormindo na praça, né, com a cabeça dentro da bag, o bike boy negro, né, dormindo no centro de São Paulo, esperando o próximo chamado, vai evidenciar muito claramente, né, o que é essa figura do trabalhador de just in time. Então, um trabalhador que está conectado, que está em busca do trabalho, né, mas ele só é recrutado quando necessário. Só que nisso vão operar elementos centrais que já estão em curso há décadas, né, como eu vinha falando aí, tentando dialogar com a Bárbara, né. Então, o que está em jogo aí? É uma distinção entre o que é tempo de trabalho e o que não é, por exemplo. Então, quando você olha a figura desse trabalhador disponível, mapeado como um fator de produção a ser utilizado quando necessário, né, o tempo de trabalho ele passa a ser reduzido, né, e remunerado, como diz também o projeto da deputada Tabata Amaral, pelo tempo efetivo de produção, né? Então, essa ideia do trabalhador sob demanda é um trabalhador, né, que passa a arcar com riscos e custos, né, inclusive dos poros do seu trabalho, né, e passa a ser remunerado estritamente no seu tempo de produção, né? Então, o tempo que aquele jovem está à disposição do aplicativo, da empresa aplicativo, é um tempo que já não é mais contabilizado como tempo de trabalho, né? Ainda que ele esteja trabalhando. E a gente tem que entender isso, e aí entra a questão do gerenciamento algorítmico, que é muito interessante, e esse processo de informalização vai complexificando a forma como a gente é desafiado a compreender essas coisas, né? Porque esse trabalhador individualmente está ali na praça e não está trabalhando, né? Mas coletivamente, se a gente olhar a força coletiva do trabalho, né, ele é um dado que está sendo processado coletivamente dentro de uma multidão de trabalhadores, né, que estão sendo, vamos dizer assim, gerenciadas e distribuídas no tempo e no espaço, né? Então, mesmo enquanto não faz uma entrega, aquele trabalhador ele está incorporado na gestão, na vigilância. A gente tem uma imbricação entre vigilância e gerenciamento do trabalho, extração de dados, né? Isso envolve hoje discussões que
estão nos desafiando em vários campos da nossa vida, né? Como é que a nossa vida cotidiana está sendo transformada em dados e gerenciada contra nós mesmos, né? Em alguma medida a gente pode falar isso, né? Então, todas as decisões, estratégias desse trabalhador estão sendo mapeadas e gerenciadas individualmente e, ao mesmo tempo, coletivamente, né? Numa gestão dessa multidão de trabalhadores disponíveis. Então, o que a gente tem que entender? Que essa ideia, né, da consolidação de um trabalhador sob demanda, na verdade, está atravessando a reforma trabalhista, está atravessando o trabalho da trabalhadora home office, né, está atravessando hoje o mundo do trabalho de alto a baixo, mas se realiza com diferentes especificidades. Então, nós vamos ter que olhar para a classe, para a cor, para gênero, para a divisão internacional do trabalho, né? Uma coisa fala disso no sul, outra coisa fala disso no norte, outra coisa fala disso do imigrante no norte, uma coisa é olhar para o motoboy inglês, brasileiro na Inglaterra, outra coisa é olhar para o motoboy brasileiro e na cidade de Tiradentes. Então, tudo isso são especificidades, né, que vão sendo produzidas e reproduzidas, né, pelas desigualdades que vão atravessando essas relações. Mas o que a gente tem que entender, assim, o ponto que eu venho tentando desenvolver cada vez mais... Ludmila, desculpa, só mais 5 minutos, tá? Tá, ainda bem, que eu acho que eu não ia conseguir falar mais que isso. Que o que nós temos que entender, assim, o que eu venho tentando enfatizar cada vez mais, né, é que essa consolidação de um trabalhador sob demanda, na verdade, é uma tensão, né, que tece a relação entre capital e trabalho historicamente, é o que move a relação entre capital e trabalho, né? E o que a gente pode entender disso? Bom, você tem, por um lado, a busca do uso mais eficiente no tempo, no espaço, mais intenso, no menor valor, por mais tempo possível, da força de trabalho, né? Então, para o polo do capital, o trabalhador é uma força de trabalho a ser usada no tempo e no espaço da forma mais eficaz possível, né? E essa é a busca de que está posta aí no desenvolvimento capitalista, e a tensão de que no polo oposto, né, essa força de trabalho se reconhece e luta pelo seu reconhecimento como um ser humano, né? E aí envolve todas as noções de dignidade, de justiça, de o que deve ser o tempo de trabalho ou não, o que são os direitos do trabalho, né? Então, e essa é uma tensão constitutiva desse movimento, né? E espero, como daria aí, que a gente veja, né, uma nova fase de regulações, né, que voltem a reconhecer o sentido da humanidade dos trabalhadores, né, e essa definição de humanidade também está em movimento o tempo todo, né, ela vai sendo historicamente configurada e reconfigurada, né. Então, a consolidação de um trabalhador de just-in-time nada mais é também, né, do que a consolidação vitoriosa, né, dessa tensão que move a relação entre capital e trabalho, de redução do trabalhador à força de trabalho, né? E essa redução, e aí eu acho que eu fecho com essa ideia do autogerenciamento e do empreendedorismo, né? Como ela é possível hoje? Ela é possível porque, de fato, nós vamos vivendo décadas, né, de transformações das formas como a gente entende a justiça, os direitos do trabalho, os limites da exploração, né, e vamos de fato, e concordo inteiramente com a Bárbara, né, a gente está hoje num governo do salve-se quem puder, né, então é um autogerenciamento, né, quem pudesse gerenciar melhor sobreviverá mais, no fundo é isso que está posto hoje, né, ainda que estejamos inteiramente subordinados às regras sobre as quais nós não conseguimos negociar, ou poderíamos, mas não estamos conseguindo, né. Então, essa ideia da redução do trabalhador ao trabalhador de just-in-time, né, ela corre junto com essa retirada de uma rede de proteção social e a transferência
dos riscos e da gestão da própria sobrevivência para os trabalhadores, né, e a responsabilização dos trabalhadores. Então, tudo isso para pensar que isso tudo é político, né, e está em disputa, e está em jogo, né, nós estamos vivendo uma série de derrotas, né, mas não são processos monolíticos ou com fim pré-determinado, né, eles estão em movimento, estão em jogo o tempo todo. E aí, só para finalizar com essa ideia da viração, né, esse autogerenciamento que hoje está atravessando o mundo do trabalho de alto a baixo, né, com diferentes especificidades, e daí por isso que a uberização se apresenta como uma tendência que vai costurando o mundo do trabalho, quer dizer, qualquer trabalhador hoje se sabe potencialmente uberizável, né, independente da sua qualificação, do seu rendimento, claro que existem limites, mas é uma tendência geral, né? Mas, ao mesmo tempo, o que também a gente pode pensar que a uberização, ela vai se apropriar desse autogerenciamento que, na realidade, ele é constitutivo, historicamente, de um modo de vida periférico. Então, se você olhar a vida da mulher negra da periferia, né, ela é uma autogerente de si desde que nasce, né, sem ter nada garantido, nem sua própria vida, nem do seu filho, né, muito menos, e que vai se gerenciar permanentemente, né, e daí a ideia de viração, não como bico, como um instável, precário, mas como esse trânsito permanente entre o mundo do trabalho formal, informal, né, atividades que não são reconhecidas como trabalho, empreendimentos familiares, quer dizer, é um movimento permanente de si, né, para garantir a própria sobrevivência. A uberização, ela se apropria, e aí o gerenciamento algorítmico, a ação das empresas de aplicativo, né, elas se apropriam de uma forma racionalizada e monopolizada desses modos de vida. Então, o bike boy sempre viveu, né, a vida da quebrada lá, mas agora ele está sendo gerenciado por um aplicativo que se utiliza e administra esse modo de vida que já estava lá, né? Agora a gente pode dar um passo além e pensar que elementos estruturais desse modo de vida estão se generalizando, né? E se generalizando quer dizer chegando às classes médias, chegando às classes altas, chegando aos homens brancos, chegando aos países do norte, quer dizer, de diferentes formas, né? Mas é como se aqueles elementos estruturantes de um modo de vida periférico hoje ganhassem uma outra dimensão. Então, acho que esses são elementos centrais aí para a gente entender a uberização, né? E para a gente entender esse sentido do que seria esse novo tipo de informalização do trabalho. Agradeço aí a atenção de vocês. Obrigado, Ludmila, pela exposição, pelo diálogo com as exposições anteriores, muito interessantes, tá? Agora, pessoal, abro para as perguntas, já temos duas aqui no chat, que já podemos começar uma discussão, né, e quem tiver mais questões, pontos a debater, pode continuar aqui mandando pelo chat, tá? Vou fazer, então, as primeiras duas perguntas, tá? Depois a gente faz um outro bloco, se for necessário. Acho que temos já três, né? Mais uma pergunta chegou agora. Fazer esse bloco de 3 questões, pode ser? Tudo bem? Tá? Primeira questão da Patrícia Trópia, né? Se a sobreposição entre tempo de trabalho remunerado e não remunerado, entre teletrabalho e vida, é mais ou menos alargada dependendo da natureza do trabalho remunerado realizado? Por exemplo, no trabalho não manual, as fronteiras seriam ainda mais borradas, né? Essa diferença entre trabalho e vida, né? O trabalho remunerado e não remunerado. A segunda questão, do Pedro Viana. Professores e professoras, vocês acham que esse cenário de precarização do mercado de trabalho brasileiro, que todos alertaram aqui, poderá vir a ser piorado com o avanço da indústria 4.0, ou a incapacidade doméstica de desenvolvimento dessas novas tecnologias nos deixará à margem dessa transformação da divisão internacional do trabalho, como aponta a literatura recente de digitalização e automação? Tá? E
A terceira questão, da Simone Wolf. Ludmila, podemos usar o termo uberização do trabalho para caracterizar um novo salário por peça? E podemos estender esse conceito para qualquer tipo de trabalho sob demanda, just in time, tal como as atividades sobre projetos dos trabalhadores mais qualificados? Ou só vale para as atividades medidas por gerenciamento algorítmico? Tá? Então, passo a palavra aos expositores para as respostas, comentários. Não, Patrícia, acho que a sua questão é muito pertinente, porque qual é o papel um pouco da regulação pública do trabalho, olhando do ponto de vista histórico? A regulação pública do trabalho foi introduzida na perspectiva de preservar a condição de vida das pessoas na sociedade e não submeter elas a todas as instabilidades econômicas e a dinâmica pura e simples do mercado, porque as pessoas são pessoas humanas, elas não são uma mercadoria como a qualquer outra, como alguns autores chamam a atenção. É uma mercadoria muito diferente. Mercadoria, é verdade, uma força de trabalho, mas é diferenciada, é fictícia, no termo, né, de alguns pensadores, como Marx e Polanyi. Então, a regulação do trabalho vem no sentido exatamente de, vamos chamar, preservar os direitos, preservar a condição da vida social, e não submeter todos pura e simplesmente ao jogo do mercado e as suas instabilidades, crises constantes, como é típico numa economia capitalista. Particularmente, a questão do tempo de trabalho, a gente tem que entender ele não como só um elemento de organizador do trabalho, mas é um elemento organizador da vida social. Então, se você pensar historicamente, para dar 2 exemplos, por que coincide o descanso com o final de semana? Tem uma dimensão religiosa, é verdade, mas não é ela só que fundamentou a ideia da jornada inglesa, do descanso ser no final de semana. Porque, para a sociedade, há um certo convencimento de que é fundamental ter espaços de sociabilidade, ter espaços de convivência social, ter espaço de encontro entre os familiares e com os amigos, ou seja, poder viver outras dimensões da vida que não seja o trabalho, e isso é muito importante para você ter uma vida saudável. Assim como, quando foi se construindo uma jornada padrão, né, de 40 horas semanais, das 8 às 18, então, também isso serviu de referência para a organização de toda a vida social. A educação, a creche, o transporte, o lazer. Tá? Ou seja, ele tem implicações muito fortes de como se organiza a vida social. E como as pessoas podem se organizar para viver as suas dimensões que não seja só a dimensão produtiva do trabalho econômico. Tá? Então, nesse sentido, o que as transformações recentes vão borrando cada vez mais esses espaços. Claro que em atividades que têm possibilidade de ser mais flexível, realizada à distância, esse borramento ainda é maior. Mas não são só atividades intelectuais. Você pega as facções modernas nas confecções, esse borramento, nos cuidados. Aquele filme do King Loach, o último, mostra claramente um pouco como é que essa coisa do tempo. Você pega mesmo essa questão dos entregadores, o teletrabalho que a Bárbara discutiu, os entregadores que a Ludmila discutiu. Então, acho que quando você se desfaz, vamos chamar essa regulação típica do trabalho, do tempo de trabalho, e vai se sobrepondo o trabalho econômico sobre outras dimensões do tempo de vida das pessoas, isso tem efeitos, acho, muito estruturantes do ponto de vista da sociedade. E numa sociedade em que a lógica econômica das metas a serem alcançadas vai se impondo, isso, obviamente, ajuda a explicar por que, vivendo na nossa sociedade, as pessoas estão super angustiadas, porque as pessoas vivem um estresse permanente, porque as pessoas estão submetidas a um gerenciamento, vamos chamar, do tempo cada vez mais econômico e vamos dizer assim, não é profissional, né? Não é o termo mais adequado, não encontrei outro termo mais adequado, mas de você gerenciar o tempo, tudo. E aí isso, obviamente, vai ter efeitos na qualidade da vida, não só das pessoas, como da sociedade como um todo. Então, regular o tempo de trabalho
é organizar a vida social, não é organizar só a atividade econômica. Tá? E aí, mais do que nunca, aproveitando a sua questão, eu fiz referência quando teve uma das respostas pós-segunda revolução para resolver o problema do emprego, do trabalho, foi reduzir a jornada de trabalho. Nesse período recente, você não tem redução da jornada de trabalho. Você tem, sim, redução pelas formas precárias de inserção, pela subocupação, pelos contratos parciais, por contratos intermitentes em outros países. Ou seja, não por uma opção, no caso aqui brasileiro, muito forte, alguns países até, não é por uma opção das pessoas que trabalham menos, mas é por uma ausência de trabalho menos e porque estão numa condição muito precária. Enquanto que há também, em vários países, aqui uma polarização crescente da jornada, nossas pesquisas mostram. Ou seja, tanto tem uma quantidade de pessoas que trabalham menos, e quanto agora tem outras pessoas que ocupam melhores ocupações, ocupações com maior status, maior remuneração, ou por estratégia de pura e simplesmente sobrevivência para conseguir renda, estendendo a sua jornada de trabalho. Tá? Então, essa, Patrícia, sobre isso. Pedro Viana Durante, a sua questão é muito pertinente, concordo com a sua premissa aqui, e com a sua premissa. Nós, de fato, a partir das opções nossas que nós fomos fazendo, dos anos 80, 90 em diante, nós não fomos capazes de acompanhar os avanços tecnológicos, e agora, na Revolução 4.0, mostra que nós temos uma defasagem muito grande em relação aos países centrais. A Baricato chama a atenção que, mesmo nesse período do neoliberalismo, muitos estados nacionais foram os que promoveram os grandes avanços tecnológicos. Isso continuou se tornando uma questão absolutamente estratégica dos países. Todo o debate, por exemplo, da Revolução 4.0 tem uma interferência muito forte do governo alemão, onde começa esse debate. Estados Unidos, pela questão do exército, você também preservou, e pelos estímulos que foram dados, se preservou as inovações tecnológicas. No caso brasileiro, onde que a gente avançou tecnologicamente, muito dependeu das instituições públicas, do Estado, e muito pouco dos setores privados. E aqui, nos últimos tempos, nós estamos percebendo um certo sucateamento das pesquisas. Qual é, talvez, o nosso grande ponto? A Helena Laminski chama atenção para esse aspecto. Qual é o nosso ponto grande que a gente podia se destacar? Talvez desenvolver pesquisas na área de biodiversidade. E talvez aqui, pelas nossas características particulares, a gente podia ter alguma, nós chamamos, vantagem nesse contexto que nos apresenta. Mas isso exigiria uma dedicação e um esforço concentrado de pesquisa que nós não temos hoje na sociedade brasileira, e por isso que a gente está muito atrasado. Mas, ao mesmo tempo que nós não conseguimos fazer isso, e somos uma sociedade com área de serviço, estamos inseridos em cadeias globais produtivas de forma marginalizada. Aqui, ao mesmo tempo, essas transformações estão reconfigurando o trabalho. E costumo usar uma expressão que o Beluso, num artigo na Carta Capital, escreveu, eu achei que é muito preciso, dizendo o seguinte: essas inovações tecnológicas dos trabalhadores parecem ser uma procissão de desgraças. Aqui uma procissão de desgraças. Por quê? Do ponto de vista da forma de inserção contratual de direitos, houve um processo de precarização. Do ponto de vista do emprego, os empregos que para a grande massa são empregos que exigem pouca qualificação profissional. No caso brasileiro, as pesquisas mostram que 40% dos jovens que estão saindo das nossas universidades não têm trabalho compatível com aquilo que ele estudou. 38% das mulheres negras universitárias brasileiras exercem atividades que exigem o ensino fundamental como condição para o exercício profissional, aquele exercício profissional. Então, você até tem algumas ocupações, a gente fala um processo de polarização do mercado de trabalho, tendo ocupações de maior qualidade, melhor remuneração, mas isso é minoritário da sociedade. A grande maioria das ocupações é de baixa, e que exige baixa qualificação profissional. Telemarketing, mesmo fast food, são baixas qualificações. Claro que exigem outras, se dá de serviço, exigem uma relação com o cliente, é um outro tipo de qualificação exigida, mas não é a escolaridade exigida. Até nos Estados Unidos mostra assim também que uma parte importante dos trabalhadores ocupam atividades
em que eles estão numa condição, exercem uma ocupação muito menor daquilo a qualificação que ela tem. Tá? Então, por isso que nós temos um mercado de trabalho cada vez mais polarizado e um mercado de trabalho com formas de inserção, com menor proteção e direitos sociais, inclusive nesses campos da tecnologia. Você pega a discussão aqui, agora para pegar um exemplo muito recente no setor bancário. Né? Os bancários é uma categoria que está reduzindo fortemente, estão criando os agentes autônomos de investimento, né? Mas sem nenhum tipo de proteção, substituindo o trabalho bancário tradicional. Outras funções. Até é uma categoria mais bem remunerada. Mas grande parte, vamos chamar, das sessões são precárias pela ausência de direitos ou são atividades que exigem muito pouca qualificação com baixos salários. Então, portanto, o mercado de trabalho mais qualificado, por isso que todas essas mudanças recentes, elas caminham no sentido de uma precarização mais estrutural da força de trabalho brasileira. Obrigado. Vou passar, Marcelo. Vamos lá, Bárbara. Bom, eu queria agradecer as perguntas, agradecer também as falas de Dari, de Ludmila. Eu vou comentar muito rapidamente também, falando mais, me dirigindo mais diretamente à pergunta da Patrícia Trópia, e retomando alguns pontos que Ludmila colocou aqui também na fala dela, né? Também queria reforçar e concordar, né, que a flexibilidade da jornada ela é constitutiva, é fundante do modo de produção capitalista, né? E quando a gente se dedica ali, né, a pensar quais são as disputas políticas, né, que foram sendo construídas historicamente, né, para regular a jornada de trabalho, para ampliar ou para reduzir a jornada de trabalho, elas sempre tiveram girando em torno ali daquilo que são os limites mínimos e máximos aceitáveis, né? E esses limites mínimos e máximos aceitáveis, né, como o próprio Marx ali no capítulo da jornada de trabalho discute, né, são determinados, obviamente, né, pelos limites físicos, né, mentais, emocionais também, quando a gente pensa em trabalhos não manuais, né, desses trabalhadores, mas também pela moralidade, né, e pelo acordo daquilo que é aceitável e justo, né, que é estabelecido em cada contexto socioeconômico, sociopolítico, como o Dari muito bem destacou também na sua fala, né, quer dizer, legislação, regulamentação vem também com uma maneira de civilizar, como o Dari gosta de dizer, né, de criar um teto mínimo de condições, né, para a reprodução da vida, né, para a reprodução digna desses trabalhadores e trabalhadoras, né. E acho que o que a gente vivencia no atual contexto das relações de trabalho no Brasil, já chego na pergunta da Patrícia, mas queria só fazer esse preâmbulo, é um pouco pensar o quanto, Ludmila apontou isso também, né, essa indistinção entre trabalho e não trabalho, indistinção entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho, né, que eu gosto de chamar sempre de borramento dessas fronteiras, né, que a gente, essa zona cinzenta, como alguns autores dizem, né, eu gosto de tratar isso mais como uma suposta impossibilidade de medir tempo de trabalho, né, que acho que a gente poderia começar a chamar de outra maneira, né, e pensar o quanto ela não é, na verdade, mais uma estratégia também gerencial, né, mais uma estratégia de gestão dessa força de trabalho. E o quanto, né, o que é constitutivo, né, da gestão da força de trabalho no modo de produção capitalista foi sempre esse desejo da disponibilidade total desses trabalhadores, né, extrair o máximo de força de trabalho possível desse contrato que é estabelecido, né, entre trabalhadores e empresas. E aí, quando a gente costura isso com tempos sociais, com aquilo que a gente entende como justo e aceitável num determinado contexto histórico, quando a gente articula isso com desigualdade de gênero e classe e raça, o que a gente pode observar, né, o que assim, de saída a gente consegue observar, é que essa ideia, né, de disponibilidade total, que é o tempo inteiro negociada e renegociada, ela entra como um prato cheio para esse borramento de fronteiras, né, quer dizer, não conseguir medir tempo de trabalho, né, estender jornada, você começa a hora que quer, termina, né, dar ao trabalhador, né, a possibilidade de gestão, porque estabelecem-se metas e não mais se cronometra o tempo que se dedica a essas tarefas,
é mais uma estratégia gerencial de manter esses trabalhadores e trabalhadoras disponíveis em tempo integral nessa empresa, né? E quem é que pode, né? E a pergunta que eu gosto de fazer é quem é que pode estar o tempo inteiro disponível, né, para essa empresa. Tem um artigo que publiquei na Lua Nova que eu faço essa defesa, né, de que, enfim, um trabalhador que é disponível em tempo integral para uma empresa, para uma indústria, né, para uma relação de trabalho, mesmo quando ela é dispersa entre diferentes empregadores, né, no caso de a pessoa não ter apenas o empregador, né? Essa pessoa geralmente é um trabalhador jovem, né? Que tem a saúde em dia, né? Que tem energia, tem disponibilidade. É um trabalhador geralmente masculino que tem esse tempo de trabalho, tem o tempo para se dedicar integralmente ali ao trabalho, né? E que, enfim, quando a gente olha para isso, né? Essa dedicação integral, quase que integral de vender sua força de trabalho, de espalhar sua força de trabalho para as empresas, isso corrompe essa saúde do trabalhador, física e mental, em muito pouco tempo, né? Quer dizer, quanto tempo isso dura, né? E o que vai acontecer com esses trabalhadores e trabalhadoras, né? A partir do momento que elas não puderem mais trabalhar como máquina, né? Quer dizer, não puderem mais trabalhar da maneira como se espera que elas trabalhem, se dedicando quase que 24 horas, né, em jornadas exaustivas, extensivas, né? O que vai ser feito dessa pessoa que não vai conseguir continuar nesse ritmo e não tem um estado, né, de bem-estar social para tomar conta, né, do seu futuro, né? É sobre isso que a gente discute quando a gente fala de deterioração, né, da regulação da força de trabalho. E aí, Patrícia, uma coisa que eu gosto muito de discutir, né, é o quanto tempo livre, né, outras sociedades fazem essa quantificação, a França faz essa quantificação nas pesquisas de uso do tempo, por exemplo, né, e o quanto o tempo livre deve ser pensado como mais uma medida de desigualdade, né? Para a gente entender, né, que quando, por exemplo, a gente articula gênero, classe e raça, quando a gente correlaciona gênero, classe e raça, o que a gente encontra, né, para pensar aqui no que a gente está discutindo aqui na mesa, né? São pessoas que estão aí para usar também esse vocabulário, essa ideia que eu gosto muito da Ludmilla, né, que Ludmilla também faz uso. Então, na viração dentro e fora do mercado de trabalho, né? Sobrepondo muitas vezes uma série de trabalhos pagos, né? Com outras responsabilidades da vida social. Quando a gente olha para as mulheres, né, a gente vê que essa sobreposição de tempos, né, entre trabalhos pagos, trabalhos no plural, né, trabalhos remunerados, trabalho do cuidado, trabalho doméstico, né, agora trabalho de gestão da pandemia, né, o que a gente vê é que não sobra tempo livre para essas mulheres, né? Especialmente para as mulheres mais pauperizadas, que no Brasil a gente tem essa perversidade ainda maior, né, por conta da herança colonialista, escravocrata, né, de que quando a gente olha para uma grande maioria da população das mulheres negras, são elas que não vão ter realmente tempo livre, né, e quando eu falo tempo livre, não é tempo de descanso, né? Tempo de repor as energias para voltar ao trabalho do cuidado ou ao trabalho remunerado. É tempo livre, um tempo livre que é o tempo necessário para sociabilidade, né? Para, não sei, ir ao cinema, ler um livro, ver televisão, né? Um tempo para ser humano e não ser máquina, né? Então, Patrícia, só para concluir, desculpa extravasar aqui, eu queria amarrar a fala com as falas dos colegas, mas, assim, é claro que quando a gente olha para trabalho manual, trabalho qualificado, não qualificado, né, essas categorias que são mais heurísticas do que propriamente, né, tão binárias assim, mas quando a gente olha, né, para os trabalhadores mais qualificados e menos qualificados, ou para o que a gente chama de trabalho, né, mais intelectual, em detrimento ao trabalho que seria mais repetitivo, manual, é claro que, enfim, a exigência de concentração, né, de uma pessoa que está escrevendo um artigo, de uma pessoa que está, né, resolvendo um problema, programando um código, né, ele exige uma concentração muito grande, né, que, se atravessada por uma série de interrupções, vai prejudicar o rendimento dessa pessoa, né? Nesse sentido, esse borramento de fronteiras
entre tempos distintos de trabalho, espaços distintos de trabalho, ele reverbera ou se explicita de uma forma distinta, né? Mas queria lembrar também dos estudos clássicos de trabalho doméstico, ou então de trabalhos recentes sobre tecnologia, né? Usos de tecnologia e o viés de gênero que tem sobre isso, né? A Monique Harcot, lá na França, na década de 80, mostrava como, mesmo quando as mulheres trabalhavam em indústrias, né, quer dizer, em trabalhos manuais repetitivos e em espaços distintos, né, espaço distinto do espaço doméstico, havia sobreposição de tempos sociais, né, no sentido de que elas, ao mesmo tempo em que estavam trabalhando, né, estavam pensando na merenda do filho, no que iam comprar no supermercado, organizando a visita da família e assim por diante, né, vivenciando dois tempos sociais distintos no mesmo espaço social, né, por conta dessa responsabilização. E a gente pode ver isso nos usos diferencial que é feito, por exemplo, de smartphone por homens e mulheres, né? Tem uma série de pesquisas que mostram isso, antes da pandemia, né? Enfim, o quanto mulheres, por exemplo, usavam os smartphones para gerenciar a vida dos filhos, da família, né? Da vizinhança, manter contato ativo gerenciar, né? Essa rede de relações pessoais e afetivas, né, e emocionais, enquanto que o uso que era feito pela maioria dos homens era para manter contatos profissionais, eram voltados para diversão e para uma série de outras coisas, né? Então, para a gente pensar que mesmo quando a gente olha para espaços sociais que são muito separados, para tarefas que são repetitivas, né, tem uma sobreposição ali devido à responsabilização que é feita. Acho que a diferença é que em trabalhos mais intelectuais, ou quando tem essa sobreposição das esferas, né, isso se torna muito mais explícito, né? A gente consegue ver essa desigualdade com muito mais atenção. Não sei se respondi a pergunta, mas depois também a gente pode continuar conversando em outros espaços. Obrigada. Ludmila? Eu vou me deter na questão do Pedro e da Simone, né? Eu acho que quando a gente pensa em Revolução 4.0, a gente tem que estar muito atento, acho que a dois elementos centrais, né, para pensar a partir da periferia, né? O primeiro é esse decreto que já aconteceu também nos anos 70, né, de que também é parte do movimento do desenvolvimento capitalista, né, de que o trabalho ia desaparecer. Então, essa é uma primeira questão, né, e o que a gente viu com o desenvolvimento das tecnologias da informação foi a criação de uma série de ocupações mais rebaixadas, precarizadas e todas essas formas de controle e gerenciamento que a gente discutiu aqui, né? Então, é claro que a Revolução 4.0 ela vai eliminar uma série de postos de trabalho, né, inclusive postos periféricos de baixa qualificação, baixo rendimento, mas a gente tem que estar atento também a ocupações e outras formas de organização que vão surgir junto com ela, né? E também, eu não sei, eu fico pensando o que é estificar a margem, né? Que também é algo que atravessa o pensamento social brasileiro, né? Essa ideia de que a gente ocupa as margens do desenvolvimento, né? Que a gente nunca consegue alcançar, né, as etapas necessárias para o desenvolvimento tecnológico. Isso invisibiliza a nossa centralidade, né? Então, é pensar que estamos à margem mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, entender que essa margem é central no desenvolvimento capitalista. Então, por exemplo, eu gosto muito dos trabalhos do Antônio Casilli, né? Ele vem mostrando, né, o que é essa multidão, o que é a inteligência artificial, né? Ela conta, e não é que ela vai uma hora prescindir disso, né? Ela conta permanentemente com uma multidão de trabalhadores humanos que alimentam, né, o que é essa automação, o que são essas formas de aprendizado, etc., que vão definir a inteligência artificial. Essa multidão, ela é invisível, né? Ela é invisível, ela está em ocupações, ela está em tarefas, já não são, a gente fala hoje em microtarefas, né? Porque já é uma fragmentação do trabalho, uma perda de identidade profissional, né? Isso invisibiliza ainda mais, só que elas são centrais, sem elas não há o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Então, a gente tem que estar muito atento a essa ideia de margem,
né, para a gente não incorrer no risco, novamente, de achar que nós somos descartáveis, não, são as formas de exploração, né, são definidas aí na Divisão Internacional do Trabalho, nas formas de desenvolvimento, etc., né, que vão nos posicionar nesse processo, né, e vão nos posicionar na superexploração, no rebaixamento da força de trabalho, na degradação do trabalho, nas eliminações de direitos, etc., né, o que não quer dizer que não sejamos centrais. Então, acho que a gente tem que sempre afinar muito essa nossa perspectiva, né, para não ficar a ideia perdendo o bonde, né, a coisa é muito complexa, né, e dialogando aí com a Simone, eu acho sim, Simone, que a gente está vendo formas, né, de remuneração por peça contemporâneas, mas isso não está claro, até num artigo aí que eu escrevi recentemente com o Dari e com o Pietro, Bossari, né, Dari, que falou sobre o nome do Pietro, sobre as transformações na jornada de trabalho, né, a gente abordou esse tema da remuneração por peça, mas ainda não aprofundamos, eu venho pensando nisso, né, porque uma coisa é você ver a remuneração por peça, por exemplo, nas facções, né, na indústria têxtil. Então, aquele filme Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, né, ele deixa muito evidente o que é esse autogerenciamento, o que é um trabalhador movido à remuneração por peça, e deixa evidente todos os elementos que já estavam postos lá no Marx, né, quando ele vai falar que é o tipo ideal de remuneração, né. Mas uma coisa é você olhar para essa remuneração que, vamos dizer assim, tem uma forma clássica. Outra coisa é olhar para a remuneração de um trabalhador uberizado, que é como se ele iniciasse o dia naquela facção sem ter a menor ideia de quantas peças iam chegar para ele, né? Então, ele está disponível, só que ele está subordinado de forma centralizada, né? Mas ele não tem a menor ideia de quanto que ele vai produzir em um determinado dia. Então, ele ganha por peça, mas se desfaz qualquer garantia, né, sobre qual será o tempo de trabalho, qual será a carga de trabalho, qual será a distribuição do trabalho, qual será o valor do trabalho. Então, é daí que eu venho tentando pensar um pouco na ideia de despotismo algorítmico, né, porque até formas minimamente contratualizadas estão se esfacelando nessa relação, né? Então, você realmente cria um trabalhador à disposição que não tem mais garantia sobre nada. E acho que sim, eu acho que, na minha perspectiva, a gente tem muito que pensar em uberização, olhando, né? Pensar a uberização como um guarda-chuva que vai descrever todas essas formas de redução dos trabalhadores a trabalhadores de Oshintai, né? Eu acho que daí a uberização ganha um sentido forte, né, explicativo para o capitalismo contemporâneo, para os dilemas, desafios contemporâneos do trabalho, né, do que a gente se deter a ideia central de que é o trabalho por plataformas, é o trabalho digital, né? Não, o trabalho por plataformas, as plataformas digitais catalisam, né, elementos centrais da uberização. Mas eu penso muito, por exemplo, olhando para profissionais de saúde, né? Eles estão inteiramente uberizados, né? Que outro nome a gente dá para aquilo, né? Um hospital que funciona quase como uma empresa aplicativa, né? Provê a infraestrutura, né? E o trabalhador ele se gerencia permanentemente sem ter garantia, né? E vai trabalhando sob demanda, quer dizer, a gente está vendo isso na educação, a gente está vendo isso acontecer de várias formas para além das plataformas. Acho que seriam essas duas questões centrais, Marcelo. E agradecer novamente a organização, o convite, esse encontro, as perguntas, as pessoas que estão aqui nos acompanhando aí, participando. Muito obrigada. Legal. Obrigado, Ludmila, Bárbara, Dari, pelas respostas. Eu não estou vendo mais questões aqui, até pelo adiantado da hora, acho que podemos encerrar, né? Agradeço aos 3 expositores, Dari, Bárbara, Ludmila, agradeço a ANPEC, que é representada pelo professor Marcelo Braga, pelo convite, pelo espaço cedido à ABET,
tá? A Aline e o Rodrigo pelo suporte, pela ajuda, tá? E falo aqui em nome da Beth, temos a Patrícia, que também pode falar melhor que eu, mas falo em nome da Beth, foi um prazer, foi ótimo para a associação estar presente aqui no encontro da ANPEC. É isso, boa noite, até mais.